Olá pessoal, questão de número 32 do classificatório 2019.1 do Instituto Federal subsequente, certo? Classificatório aí do subsequente. Então pessoal, questão número 32 diz o seguinte: sabendo que A e B são conjuntos tais que B é igual a 2, 4, 6 e N de P de A dividido por N de P de B igual a 32, para N de P de A igual ao número de elementos do conjunto das partes de A e N de P de B igual ao número de elementos do conjunto das partes de B, pergunta-se: quantos elementos possui o conjunto A? Então, essa simbologia aqui, N de P de A, significa número de elementos do conjunto das partes de A. E essa simbologia N de P de B significa número de elementos do conjunto das partes de B. Ele quer saber aqui quantos elementos possui o conjunto A. Veja que o conjunto B tem 3 elementos. Agora ele quer saber quantos elementos tem o conjunto A. Então, para entender essa questão, pessoal, vou pegar aqui um exemplo básico. Vamos supor que a gente tem aqui um conjunto L. Eu vou dizer que esse conjunto L é formado pelo conjunto A e B. Né? Então, quantos subconjuntos eu posso formar com esse conjunto, com os elementos do conjunto L? É o que a gente chama partes do conjunto, né? Conjunto das partes de L. Eu vou colocar aqui P de L, que é o conjunto das partes. Então são todos os subconjuntos que a gente consegue fazer com esses elementos. Veja que o conjunto vazio está em todos os subconjuntos, certo? Então eu vou colocar aqui o conjunto vazio. O próximo subconjunto que eu posso formar é apenas com o elemento A. O próximo apenas com o elemento P. E o próximo conjunto agora é o próprio conjunto L, ou seja, A e B. Ok? Aqui tem quantos subconjuntos? Tem 1, 2, 3, 4, certo? Então é a mesma coisa de eu pegar 2 elevado a 2, né? 2 elevado a 2, 4, certo? Coisa interessante aqui, pessoal, que se eu pegar o número 2 e elevar a quantidade de elementos que tem um conjunto L, 2 elevado a 2 é igual a quanto? A 4. Que é exatamente a quantidade de subconjuntos que a gente consegue fazer. Por isso que aquela formulazinha lá que vocês, não sei se vocês lembram quando estudam conjuntos, o número de elementos, o número de partes de um conjunto é dado por 2 elevado a n, onde n é o número de elementos do conjunto. Certo? Então o conjunto das partes aqui de um número qualquer, de um conjunto qualquer, um conjunto x, né? Se esse conjunto x tem n elementos, a quantidade de subconjuntos que esse conjunto tem é 2 elevado a n, onde n é a quantidade de elementos que tem aí o conjunto x. Ok? Então bora responder ela aqui. Ó. Então aqui, pessoal, o número de elementos do conjunto das partes de L é 4. Né? Tem 4. 1, 2, 3, 4. Esqueci de botar aqui. 4. Então vamos descobrir o número de elementos do conjunto das partes de B. Certo? E vamos substituir aqui nessa expressão. Então, o número de elementos do conjunto das partes de B é igual a quanto? A 2 elevado à quantidade de elementos que o conjunto B tem, né? Que é 3. Isso implica aqui o número de conjuntos da parte, né? Das partes de B. 2 elevado a 3 é 8. Okay? Então, com o conjunto B, a gente consegue fazer 8 subconjuntos. Né? É o vazio, o conjunto formado pelo elemento 2, o outro pelo elemento 4, o outro pelo elemento 6, o outro o 2 e o 4, o outro o 2 e o 6, o outro o 4 e o 6, e o outro é o próprio conjunto 2, 4 e 6, o próprio conjunto B, que dá 8 subconjuntos, que são o conjunto aí das partes, certo? Então aqui, ó, no lugar de n de p de b aqui nessa equação, a gente vai substituir por 8 e fazer aqui o produto dos meios igual ao produto dos extremos. Portanto, n de P de A dividido por N de P de B é igual a 32, que implica que N de P de A dividido por 8 é igual
a 32. A gente faz make pelos extremos e a gente conclui que n de P de A é igual a 8 vezes 32, é 256, ok? Então, o que significa isso, pessoal? Significa dizer que se a gente pegar agora os elementos do conjunto A e fazer os subconjuntos, ou seja, o conjunto das partes de A, a gente encontra 256 subconjuntos, certo? Igual eu peguei aqui o conjunto L, né? O L formado por A e B. Quais são os subconjuntos dele? São esses 4 subconjuntos, deu 4 subconjuntos, ou seja, eu encontrei aqui 4 subconjuntos e ele se originou apenas de 2 elementos. Aqui a gente tem agora 256 subconjuntos e ele originou de quantos elementos? É isso que a gente quer saber, quantos elementos tem o conjunto A, que origina 254 subconjuntos, são as partes de A. Então a gente vai pegar essa ideia aqui, ó, certo? É 2 elevado a n. Então eu sei que 2 elevado a n tem que dar quanto? 256, né? Porque se o conjunto A tem n elementos, vamos supor, 2 elevado a n tem que dar igual a 256, que é o número de subconjuntos que tem o conjunto A, né? São o conjunto das partes de A, tem 256 subconjuntos. Então veja que 2 elevado a n vai ser igual a 256, eu posso escrever como sendo 2 elevado a 8, né? Agora a propriedade de potenciação, né? Se as bases são iguais, significa dizer que os expoentes aqui, ó, também são iguais. Ou seja, n igual a 8. Ok? A alternativa é. Questão bem fácil, bem tranquila aí. Só precisa ter essa noção aí de conjunto das partes. Viu, pessoal? Espero vocês aí na questão de número 33. Bons estudos.